Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Tá a gente ao vivo na Twitch de novo. Dessa vez, galera pediu para eu falar sobre formatos. Tem bastante gente nova que tá chegando aí, né? E não sabe os formatos que tem no Magic. Ao vivo, se você não assiste aí, é só vir pra Twitch, o pessoal dá oi aqui. A gente tá com, agora nesse momento, 90 pessoas assistindo, né? Já são 3h10 da manhã. E vamos falar então dos formatos de Magic. Vamos falar dos formatos de Magic. Você que tá aí só no Arena, não tem conhecimento, por exemplo, de que o Magic, ele tem quase, se eu não me engano, 35 mil cartas. Mais ou menos isso, né? E as coleções são lançadas mais ou menos aí de 6 em 6 meses, né? Troca a coleção, tal, né? Aí vai, coleção trocada, tal, e vai acrescentando mais cartas, tal. E isso determina os formatos. Então, primeiro a gente fala do formato padrão, que é o formato mais antigo de Magic, né? Quando o Magic saiu, lá em 93, mais ou menos por aí. O único formato que existia era o padrão, né? E junto com ele veio o tipo 1. Por isso que o Vintage é chamado tipo 1 e o Standard, que é o padrão, chamado tipo 2. Aí que vem o T1 e o T2, ok? Então a gente vai falar um pouco fora da ordem que tem no site da Wizards, tá? Vocês podem ver aqui nesse link, ok? Nós estamos nesse site. Então nós vamos falar mais ou menos da ordem que eles surgiram, tá? Nós vamos falar também de alguns outros formatos que ou foram extintos ou são fringes, né? A gente vai falar de alguns formatos que são um pouco famosos, mas não são oficiais, ok? Então padrão. O que é o padrão? A Wizard sentiu a necessidade de fazer com que a galera continuasse comprando cartas, né? Por isso que é um formato que rotaciona. Tio, mas o que acontece com as cartas que caem? Você joga outro formato ou você aposenta elas. A brincadeira é essa. Então no padrão, gente, vale as últimas coleções, ok? Normalmente vale aí uma Core Edition. Eu não sei como é que tá hoje, tá? Mas vale uma Core Edition, tá? A gente vai clicar aqui, ó, com as coleções que são permitidas no T2. Olha lá. Vale Lealdade em Ravnica, coleção básica 2019, Dominária e Ixalan, ok? A maioria dos formatos tem uma lista de banidas, tá? A maioria não, todos os formatos têm uma lista de banidas que pode estar vazia ou não. No T2, a única carta que está banida é Rampaging Ferocidon, que é o dinossaurinho, ok? No próprio site você pode ter o porquê que as cartas estão banidas, ok? Normalmente fica aí, varia, né? Se o T2 está pequenininho, tipo agora, por exemplo, acabou de entrar Lealdade, né? Vai entrar mais uma coleção na próxima, né? Que é o War of the Spark, né? A Guerra da Centelha. Aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coleções. Mas o T2 pode ser o tamanho que for, dependendo do tamanho da coleção que eles colocam. Dominária, por exemplo, foi uma coleção de um bloco só. Ravnica vai ter 3 blocos. Então isso varia. A Wizards lança, ela não precisa... Desde, se eu não me engano, de Dominária, eles não têm mais a obrigação, né, de fazer blocos do mesmo tamanho mais, ok? Então tá aí, quando rotacionar, vai cair as duas de Ixalan, Dominária e a coleção básica 2019, ok? Então este é o padrão, esse é o formato utilizado no Magic Arena, beleza? Nós estamos falando de formatos antigos, nós vamos para o Vintage. Vintage, resumidamente, vale todas as cartas de Magic. Todas. O Vintage, ele tem uma lista pequena de cartas banidas. Normalmente, as cartas banidas do Vintage, elas são cartas que têm problemas
com destreza manual, tá? Lembre-se que Magic é um jogo inclusivo, então eles não fazem mais cartas com destreza manual válida no Vintage ou válido, não tem mais cartas com destreza manual. A gente tinha, por exemplo, aqui a Chaos Orb, né? Que você girava ela no ar, aí ela tinha que dar tantas voltas em cima do que ela caísse, ela destruía. Então não existe mais esse tipo de carta, e essas cartas são banidas do Vintage, ou seja, elas não valem formato nenhum de Magic, tá? Sherazade, porque Sherazade é débil mental, é na melhor definição que tem. Sherazade é banida porque é débil mental, tá? E cartas de aposta. As cartas de aposta em Vintage não valem mais porque pode dar problema com a justiça. Tá? Nós estamos falando disso inclusive no nosso vídeo sobre as habilidades da Stormscale, ok? E ao invés de ter cartas banidas, na maioria delas, né, tirando essas cartas aí que são muito fringe, as cartas de Conspiracy também não valem mais porque é um formato especial de jogo, nós vamos falar sobre ele, tá? Tirando isso, o Vintage tem uma lista de cartas restritas, ou seja, vale 1 no deck, que são as Power Nines, tal, são as cartas mais poderosas do jogo, então para não desequilibrar tem uma só, e algumas cartas que podem ter problemas no Vintage, tá? Que daí é uma lista totalmente separada dele e tal, ok? Então são esses os dois formatos mais antigos do Magic, tá? Aí a gente tem o Legacy. O Legacy é o seguinte, ele é semelhante ao Vintage, ok? Semelhante ao Vintage, também vale todas as cartas, exceto que a lista de banidas do Vintage, ela é de restritas, aliás. A lista de banidas do Vintage é a lista de banidas do Legacy, tá? Então, tipo, também não vale carta de aposta, não vale carta de destreza manual. E o Legacy, além disso, não tem uma lista de restritas, ok? Ele não tem carta restrita, ele só tem uma lista de banidas. Não é necessariamente igual ao do Vintage. Tem algumas cartas que podem valer no Legacy, né? Valem 4 normalmente, ok? E não valem no Vintage, ou são restritas no Vintage por algum problema, tá? Tipo, Cards of the Void mesmo, pode ir 4 no Legacy normalmente, e é restrita no Vintage, vale só uma, por motivos de adaptação ao formato, ok? É um formato que ele é bastante jogado ainda hoje, tá? Mas é um formato que está muito caro. Eu nem falo do Vintage, que o Vintage é uma fortuna. Você pode fazer, a gente fez o cálculo de um deck outro dia jogando, o deck deu tipo $50 mil, se fosse comprar ele IRL. No mall isso não é tanto problema, porque no mall é bem baratinho as coisas, né? O Legacy aí tem cartas, por exemplo, assim, as cartas da Reserved List, onde a gente pode falar sobre Reserved List. O Legacy tem cartas aí de R$1.000, R$1.200, são terrenos e vale 4, precisa ser 4, então é complicado. Mas são formatos mais antigos. Antes da gente falar do Modern, no Commander Brawl, né, a gente está falando dos formatos construídos, ou seja, formatos que você constrói o seu deck, ok? São formatos construídos, né? Nós vamos falar de um formato que ele foi extinto, deixa eu voltar aqui, que é o formato Extended, que era o T4, o tipo 4. O que era o Extended? O Extended era um meio termo entre o Legacy e o formato padrão. Era um formato muito querido pelas pessoas, inclusive foi meu formato favorito, tá? Ele era um T2 grandão, tá? Ele valia 8 coleções, assim, era bem grande, era 8 blocos, tal. Ele demorava mais para rotacionar, né? Então, tipo, ele mesclava o melhor dos dois mundos, né? Ele tinha rotação, mas a rotação não era tão rápida a ponto de você perder o seu deck muito rápido. Esse formato foi extinto quando saiu o Modern. O Modern fez o seguinte: para a Wizards, o Modern ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. O Extended ele competia diretamente com o Standard, ok? Inclusive, muitas vezes ele era mais popular que o Standard. E depois vinha o Legacy. Então, o que aconteceu? Ao lançar o Modern tem mais ou menos uns 6, 7 anos, não é muito mais velho que isso. O Modern é um dos formatos mais novos que tem. Eles extinguiram, literalmente, a Wizards falou assim, a partir de hoje, o Extended não existe mais. Acho que foi o único formato que ela falou em todas as letras. O Extended não existe mais. Sabe, tipo, todas as letras. Não existe mais.
E deixou meio que o Legacy para escanteio, ou seja, ela pegou dois formatos que ela não queria ver tão desenvolvidos assim e pum, colocou lá. Tio, por que ela não queria ter o Legacy tão desenvolvido? Porque o Legacy tem um problema da reserva de list. A reserva de list é um problema pro Magic, tá? É um problema que tipo sempre vem em recorrência. O Modern é um formato que não tem nenhuma carta na reserva de list. Por quê? O Modern é um formato cujas cartas valem de 8ª edição para frente. Vamos falar de Modern agora. Modern foi um formato que começou no Magic Online, ok? Eles testaram muito, né? E ele vale a partir da 8ª edição, né? Ou seja, de Mirrodin, 8ª edição para frente, ok? Modern saiu em 2003. Não saiu em 2003 não. Foi em 2003? Não, o Modern saiu na época de Alara. Quando que saiu Alara? O Modern saiu na época de Alara. Modern saiu na época de Alara, eu tenho certeza absoluta, porque foi quando eu parti, 2011. Aí, eu falei, tá mais ou menos 7, 8 anos. Né, não tô errado nas contas, não. Não tô errado nas contas, não. Aí, exatamente, é uns 7, 8 anos, eu não tô errado nas contas, não. Então, assim, por que chama Modern? Porque ele pegou o visual moderno, né, que começou a partir da 8ª edição. Por isso que ele chama Modern, tá? Ele tem uma lista de banidas. Essa lista ela muda com uma certa frequência, porque é o formato que a Wizards tem a liberdade, tanto que ela não chama ele de formato eterno, né? O Vintage é um formato eterno, o Commander tem um formato eterno, ok? Commander é um formato eterno, o Legacy é um formato eterno. O Modern ele é um formato não rotativo. Tá? O Modern é um formato não rotativo. Ele não é eterno porque a Wizards é bem clara. Se a gente precisar banir cards, a gente vai banir. Ok? Isso pra mim é a maior qualidade do Modern, tá? Porque você nunca vai ver o Modern, realmente desequilibrado. Tá? Quando uma carta está desequilibrada, um exemplo agora, a gente baniu Ironworks, né? Tá aqui, vamos ver se eles atualizaram a lista já. Cadê? Ó, não atualizaram aqui ainda. Faltou atualizar, amigo. Né? Deathray Xamã mandou um abraço. Xamã, Eldrazi Summer, todas as vezes que teve um problema com o Modern, deu um problema, eles vão lá e banem a carta. Basicamente isso. Ok? Então é o meu formato atualmente favorito, tá? Porque ele não tem as cartas totalmente desequilibradas, mas também não tem um marasmo que é o T2, né? Aquela coisa de ficar um bloquinho pequenininho. Ele é um bloco grande, ele cresce junto com o T2, né? Inclusive toda edição que lança T2 é válida para o Modern, mas nem toda edição que lança em Commander, algum formato mais assim, que tem as cartas um pouco diferentes, não vale para o Modern, ok? Aí, finalmente, nós vamos falar dos Commanders, ok? Commanders. Tem mais um formato eterno que a gente vai falar, mas nós vamos chegar especificamente nele. Commander é o seguinte, Commander é uma variante de jogo, tá? Ele demorou muito para começar a ter aceitação da Wizards, ok? Ele foi um formato originalmente que os judges jogavam, tá? Por que ele é diferente? Porque a construção do deck é diferente, né? No Commander tradicional, você joga com 100 cartas, sendo todas diferentes, exceto terrenos básicos, ok? E você tem 99 cartas mais um comandante, que você começa com ele na sua zona de comando. Na playlist aqui do Cabrito Montes, se você for na página inicial do Cabrito Montes, tem lá como jogar Commander. O Alex explica direitinho como é que é a construção de deck, como é que tudo funciona. Eu não vou entrar em 100% em detalhes, porque como ele é muito diferente da construção normal, a gente precisaria aí de um vídeo desse só para o Commander, beleza? Então vocês procurem aí e tal. Talvez eu deixe um card aqui, um cardzinho aqui para vocês entenderem. Commander é Magic? É jogado com carta de Magic, logo é Magic, né? E TW,
Eu tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Commander nem é Magic. Eu tô vendo na página da Wizards, mano. Se a dona do jogo fala que é Magic, porra. Se a dona do jogo fala que é Magic. Aliás, pra dona do jogo, é mais Magic do que Pauper. Vixe. Arrumei rolo agora, hein? Que o Pauper não tá aqui. Vamos falar do Pauper. Qual que é o problema do Pauper? Pauper é um formato que existe no MTGO. Ele ainda não é um formato que ele é reconhecido pela Wizards como um formato sancionado. Ok? O que é o Pauper? Gente, o Pauper nada mais é que um Legacy que utiliza apenas as cartas comuns. Lançadas no MTGO. Lembrem-se disso. Para você pegar as listas de cartas comuns, essa carta comum tem que ser lançada como comum no MTGO. Não vem com Hint to Turret, não vem com Goblin Grenade, não vem com Sinkhole, porque não é comum no MTGO. Ponto. Ok? Então essa é a brincadeira aí, tá? Não temos o Pauper aqui justamente por causa disso, tá? Mas o Pauper está crescendo muito. Ele é um formato que tem muita aceitação no Modern. E brincadeiras à parte, falei que não é reconhecido. Ele tem tanto reconhecimento hoje em dia que você consegue vaga pro Pro Tour hoje jogando Pauper no MTGO. Né? Então, é exatamente essa brincadeira, tá? Aí nós temos variações do Commander, né? Nós temos o Brawl. O Brawl nada mais é do que as regras do Commander aplicadas, entretanto, com você jogando apenas cartas T2. É um formato que ele começou muito forte, mas parece que a Wizards ela não fomentou tanto e ele tá parado. Tá parado. É uma judiação porque a proposta é super bacana, mas eu não sei se ela foi implementada de uma maneira muito rápida, sem o balanceamento, né? Tanto que quando lançou, o Baral foi um comandante que, nossa, quebrou as pernas, tá? Ele caiu agora, eu não sei como é que tá, eu não sei mais o metagame do Brawl como é que tá, né? Mas o Baral, ele foi um cara que quebrou muitas pernas, todo mundo montou o Baral, daí baniram o Baral e, gente, hoje em dia, tipo, o Brawl, ele não parece muita notícia dele. Da mesma forma que aconteceu com uma outra variação de Commander chamada Time Leaders. O Time Leaders é o seguinte, é uma variação de Commander que vale apenas cartas com custo de mana convertido no máximo 3. Quem tem um canal muito específico, né, é um nicho muito dentro do nicho, mas é legal caso alguém queira conhecer o Tiny Leaders, é o da Kay, né, o Shine Leaders. Eu vou deixar um card aqui, tá? Eu vou anotar até aqui nos 18 minutos mais ou menos desse vídeo, eu tenho que colocar um card para a Kay, tá? Então quem se interessar por Shiny Leaders, visita a Kay lá, que ela explica bem certinho, faz até alguns gameplays e tal. Mas foi um formato que, mais ou menos igual ao Brawl, a Wizards meio que parou de falar. E não morreu nem desmorreu, mas tá parado de falar. Não foi igual a Extend que ela falou, morreu. Não, ela só não tá falando mais do formato, ok? Eu não vou falar muito de Gigante de Duas Cabeças, gente, porque ele é mais uma variante de jogo do que um formato propriamente dito. Mas, resumidamente, ele é um formato em que joga 2 jogadores contra 2 jogadores que compartilham pontos de vida, tá? É mais ou menos isso daí. Bloco. Bloco é o seguinte, é uma variante de jogo onde só vale você jogar dentro daquela coleção, né? Tá dentro, no Arena, Tretor Hello tem, né? Inclusive tá rolando agora um evento que você só joga Ravnica, né? Esse é o formato bloco. A galera hoje não... Antes tinha, né? Pro Tour, GP de bloco, hoje não existe mais, tanto que tipo... Não que parou o bloco, mas a galera, ele não é mais no físico, não é mais um formato que a galera fomenta tanto, tá? É um formato muito gostoso, mas basicamente não é tão jogado mais, tá? Nós temos o limitado,
Limitado, gente, não é o Constructed que você compra suas cartas e monta igual os que a gente falou. O limitado, ele é justamente o T3, é o tipo 3, que é você pegar aí, abrir booster e montar deck na hora. As variantes são o Booster Draft, em que você faz o draft, né? Você pega uma carta do pique e passa para o seu oponente e tal, né? Pega no pique, passa para o seu oponente e monta o deck desse tipo. Nós temos isso no Arena. E tem o deck selado, que é o formato que é o do pré-release, né? Você abre um monte de booster, vê qual que você vai montar e monta o deck baseado nisso. Então a diferença deles é essa, ok? Selado também a gente tem no Arena aí. O formato Conspiracy, ele é basicamente um formato específico da coleção Conspiracy. A coleção Conspiracy é uma coleção feita assim, estritamente para o draft. Ele tem mecânicas que são do draft, né? Por isso que tem cartas de Conspiracy que são banidas em Vintage, justamente porque não tem como você jogar Vintage com ela. Não tem como você jogar formato nenhum com elas, exceto o formato selado. Vou fazer, por exemplo, assim. Deixa eu pegar aqui uma carta. Aqui. As Conspiracy ou as agendas, né? Não tem nenhuma agenda que as Hidden Agendas. Mas é formato que, por exemplo, assim, você tem que pegar uma carta, né? Você tem que pegar uma carta que você draftou, anotar um número nela. Então, tipo, a coleção Conspiracy exige que você tenha feito um draft. Por isso que em formatos limitados ou em formatos baseados nos construídos assim, não vai, né? Só joga o formato Conspiracy propriamente dito, ok? O selado de equipe, gente, é basicamente o que acontece daquela parte chata do Pro Tour, sabe? Que tipo, eles fazem um selado que é uma galera tal. É uma outra variante, acho que não compensa a gente falar muito em cima, ok? Eu vou falar de mais alguns outros formatos não oficiais, ok? Vamos começar pelo Frontier. O Frontier, gente, foi um formato que ele foi inventado nas lojas do Japão, na Hareruya. E ele é basicamente o seguinte, ele pega de M15 pra frente. Ele seria um novo Modern. Só que assim, era claro que a coleção não ia pegar, que o Frontier não ia pegar. Era claro que ele não ia pegar, porque a Wizards teve um puta de um trabalho para conseguir construir o Modern, que é um formato que já tá assim, firmado, né, antes do advento do Arena, ou talvez ainda hoje, é o formato mais popular que tem no Magic, sabe? E aí, tipo, os caras tentaram forçar, não, vamos fazer um novo Modern. O pessoal lá, mas pra que um novo Modern? Ele já roda tão bem hoje em dia, pra que você vai querer fazer outro pra competir, pra quê? Entendeu? Então, tipo, todo mundo ficou assim, mas por quê? Sabe? Então, o Frontier aí ficou apenas na memória, né? Eu falei que um dia ia fazer uma camiseta e eu acreditei no Frontier. Mentira, eu não acreditei, mas eu queria fazer uma camiseta, só de bagunça. Porque sempre, eu particularmente agora falando, sempre achei uma Frontier uma grande uma bobagem. Mas teve gente, teve loja que jogou, que teve Frontier. E, gente, Frontier hoje é um formato morto, tá? Morto. Ele nem chegou a ser um formato, na real, né? Aí nós temos dois formatos que são formatos extremamente budget. A galera fala assim, o Pauper é budget. Não. Tem os formatos mega budgets. Aí nós chegamos no Penny Dreadful. O Penny Dreadful é um formato do MTGO não oficial, onde eles pegam um bot, né? Eles determinam qual bot que vai ser contado. Normalmente aí eles escolhem o Gold Bots. E o Penny Dreadful só vale cartas de até 10 centavos ou de 1 centavo. Eu não vou me lembrar direito, mas é mais ou menos essa linha. Até porque não é que eu não vou me lembrar direito. Cada hora eles fazem uma regrinha dependendo do torneio, tá? Mas normalmente aí é cartas de centavos de dólares de acordo com algum bot, tá? O Cube é um formato. Já vamos falar de Cube. É uma maneira de jogar. Então o Penny Dreadful é isso. É um formato que você pega cartas muito baratinhas e monta o deck. Ele tem uma limitação de custo, tá? Tem a versão Tupiniquim, que é o Sacola. O Sacola era basicamente o seguinte. Você tinha um deck de até R$10. Quer usar uma carta de R$9 e todas as outras de 1 centavo? Manda ver. Manda ver. O Sacola, ele chegou a ser popular assim no Brasil de uma maneira legal. Teve loja que fez
que fez o Friday com sacola, era $10. Era $10? É verdade, porque era pela Star City, verdade. O Paco, né, daqui do Cabrito Montes, ele teve o Guia dos Sacoleiros da Galáxia, né, que era um canal que falava sobre sacola. E o mais engraçado do sacola é o seguinte, o formato se autorregulamentava, né, porque se uma carta subia de preço, ela era naturalmente banida, porque, tipo, não tinha como você fazer o deck com ela, né. Aí nós temos ainda o Black Silver, que é um formato parecido com o Pauper, onde além de você poder usar as comuns, você podia usar as cartas incomuns também, né? Aí você pode ter Black Silver Standard, Black Silver Modern, etc e tal. E nós temos o Momir Basic. O Momir Basic é um formato do Magic Arena, mas ele é natural do MOL, né? No MOL ele vale qualquer carta, mas é aleatório, né? Você gira a mana e pega uma carta, uma criatura qualquer do Magic e coloca em campo daquele custo de mana que você pagou, né? Teve adaptação para Arena com cartas T2, não ficou tão bom no Arena, tá? Não ficou tão bom no Arena porque é meio meh no T2, né? Mas no MTG é muito engraçado porque, tipo, curva 7 tirou uma Phage e morreu, saca? Tem muita carta das antigas que tem os efeitos muito malucos. Cube. Cube basicamente você montar um Limited, mas com cartas que você tem. Vocês entenderam? Você faz um draft, mas é basicamente você montar um board game. Você monta um board game com as suas cartas, né? E aí, Cube, você faz os boosters certinho e faz o draft. Eu acho que o André Manente tem uma série com o cubo dele que ficou muito legal, né? Eu vou deixar aqui aos 26 minutos, eu vou ver se eu acho, né? O Cube do André. E é basicamente isso, gente. Falando sobre todos os formatos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários, tá? Pode ser que tenha faltado uma coisinha ou outra, mas a grosso modo esse vídeo está dando quase meia hora. São esses os formatos de Magic, ok? Muito obrigado e até logo!